Olá, olá, vamos para mais um estudo da Bíblia com a nossa lição aqui, o Guia da Escola Sabatina. Satisfação estar aqui com você. Pega seu guia aí, eu já estou com o meu aqui, o meu guia físico. A gente está estudando Missão de Deus, Minha Missão. E a gente hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro. A gente vai ver o que é que o guia aí vem trazendo para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa história aí de Paulo lá em Atenas, tá bom? Eu sempre digo e reafirmo aqui que é importante a gente ter esse hábito diário de estudar a palavra de Deus, principalmente se for logo pela manhã cedo, orar, ler a Bíblia, estudar um pouquinho. E estudar e separar um pouquinho de tempo aí, uns 20, 30 minutos, até mais, para a gente de fato se debruçar sobre o que o Espírito Santo, o que é que a palavra de Deus quer trazer para nós. Então fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá então, né? Fazer nossa oração aqui pedindo a inspiração do Espírito Santo, né? Querido Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez para estudar a Tua palavra. Que os Seus santos anjos nos abençoe, nos proteja, nos guarda, e que o Seu Santo Espírito me ilumine, Senhor. Perdoe os nossos pecados, esteja com cada pessoa que acompanha aqui esses estudos, nossos familiares, amigos. E te peço, Senhor, que autorize a volta de Jesus o mais breve possível, né? Esse mundo já está jaz no inimigo, cada dia está pior, e que a gente possa realmente ter a oportunidade de ver Jesus voltar em breve e a gente herdar a vida eterna. Perdoa os nossos pecados, cuida de cada um, é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Fazer a transição aqui para a gente começar o nosso estudo de hoje, quarta, dia 6 de dezembro. Missão em favor dos não alcançados é o tema dessa semana, né? A gente tem falado aí da missão de levar o evangelho, de falar de Deus para as pessoas, seja na rede social, seja presencialmente, né? Enfim, da forma que você puder, para qualquer tipo de pessoa. A gente falou dos ricos, poderosos, necessitados, pobres, enfim. E a gente está falando aqui dos não alcançados, aquelas pessoas que não sabem nada de Deus, de Bíblia, de Jesus, de salvação, são ignorantes, ou seja, não têm conhecimento nenhum, são pessoas não alcançadas, digamos assim. Né? E aí a gente está estudando, tem aqui o estudo desde sábado que eu comecei sobre esse tema, sábado, domingo, segunda, terça. Então passa aqui no card para você pegar os estudos anteriores, tá bom? Então aqui o professor, eu faço sempre a ressalva aqui do estudo da lição fácil do professor Gilberto Brasiliano, tá bom? E pega o guia de estudo digital, PDF, na escolasabatina.net. No estudo de quarta, a gente vai ter uma recapitulação, na verdade, alguns detalhezinhos a mais do que Paulo fez ali em Atenas. Então acompanha aqui comigo. Como o apóstolo Paulo teve divisão de opiniões a respeito do que ele estava pregando, né? Ele resolveu elogiar a devoção dos atenienses e canalizar a atenção deles para algo que eles tinham como uma das suas divindades, que era um altar, um totem, né? Ao Deus desconhecido. A gente já comentou isso, né? Agora, Paulo só precisava dar uma identidade, um rosto, um nome e uma significação para esse Deus desconhecido que passaria a ser conhecido como o Deus criador de tudo. Então, foi o que a gente conversou aí. Paulo aproveitou, estudou, pesquisou e encontrou um gancho, uma coisa que ele pudesse criar uma afinidade, uma ponte aí para levar a mensagem de Deus. Para tanto, o apóstolo precisava inclusive ter cautela para não ferir o orgulho devocional daquele povo que venerava Zeus como o deus principal, dirigente do Olimpo, onde eles acreditavam que os 12 principais deuses gregos habitavam. Né? Então tinha essa narrativa, a mitologia grega aí, né? Então contemporizar naquele momento era importante para conseguir a atenção de todos e assim mostrar-lhes como esse Deus desconhecido nos conhece tão bem porque viveu entre os seres humanos. Então aí é uma introduçãozinha aí para a gente cair no estudo desse dia de hoje, que é a quarta, que é como Paulo apresentava o Deus do céu, como Paulo apresentou o Deus do céu ali, né? Então no guia vem aqui apresentando um novo Deus, que na verdade era o Deus desconhecido deles, né? Então como é desconhecido, eles não conheciam, né? Sendo óbvio, né? Mas Paulo aproveitou esse gancho para falar. Quando Paulo conseguiu a atenção dos pensadores em Atenas, ele deduziu sua audiência para o Deus do céu, né? E aí vem essa pergunta, que abordagem Paulo usou para alcançar aquelas pessoas, né? Tá lá em Atos 17, do 24 ao 27. A gente já comentou isso nos outros dias, né? O professor brasiliano, trocando em miúdos aqui, ele fala como Paulo iniciou sua abordagem sobre o Deus desconhecido para conseguir a atenção daquelas pessoas. Então foi o que a gente falou. A gente vai ver aqui, responde aí para, né? A gente só com os estudos anteriores que a gente já comentou aqui já dá para responder essa pergunta, né? Então dá um pause aí. O que é que você acha? Como é que Paulo fez a abordagem? A gente já comentou, mas vamos ler aqui de novo na quarta para ver se fica algum detalhe a mais, alguma evidência aí que a gente deixou passar, né? Alguma aplicação legal que a gente possa aprender.
Então, no Atos 17, de 23 a 27, o professor brasileiro recorta aqui, pega da Bíblia, né? Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Então foi Paulo falando ali com eles. Eu estava passando por aqui, né? E eu vi que tem um Deus desconhecido que vocês adoram. É esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é que eu vos anuncio. É esse aí que vocês estão adorando sem conhecer, que eu venho mostrar informação sobre ele. Então, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. E aqui é bacana essa citação, porque muita gente fica achando que a Bíblia se contradiz, né? Tem uma amiga minha mesmo, que ela postou, Jardel, um recorte do guia, né? Do verso áureo. Nosso verso áureo, inclusive, é esse, né? O verso para memorizar do guia. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar no sábado. Tá no sábado, ele vem aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 17 e 24, fica aqui em cima, ó, no guia de estudo, tá vendo? Então, aí uma amiga pegou, fez esse print e colocou como é isso. Se tem outras passagens que Deus está no templo, Deus mandou que fizesse o santuário para habitar no meio do povo de Israel. Então aqui, na verdade, é o contexto. Eu já falei sobre isso no sábado, né? Então a quarta traz um pouquinho desse entendimento. Ou seja, não se contradiz em nada, porque aqui Paulo estava falando, a Bíblia está falando aqui, para um povo, em um contexto que achava que o Deus estava ali nos totens, nas estátuas, nas paredes do templo, que os deuses habitavam ali. Então, para desconstruir essa narrativa, essa ideologia, ele aí colocou, né, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos aqui por mãos. Ele mora lá em cima, o lugar de Deus é no céu, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele não pode ser restrito, ele não pode só existir aqui, né? Então é nesse sentido de grandeza, e aí para o povo enxergar que não adiantava adorar uma estátua, a prata, o ouro, um totem, né? Enfim, o que importava é adorar a Deus. Então é nesse contexto para aquele povo de Atenas. Mas lógico que a Bíblia fala que onde tiver dois ou mais reunidos, ali Deus estará, né? Ou seja, Deus, ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é parte de Deus, faz parte da Trindade. Então, Deus também está dentro de nós. Então, assim, é um conhecimento muito amplo e que Deus aplica para cada perfil de pessoa. Para aquele contexto, era importante dizer que Deus não ficava ali dentro das paredes, dentro do templo, numa estátua, para aquele povo deixar de ser idólatra, de adorar o Deus errado, a um objeto ao invés de orar ao Deus. Então foi nesse sentido aqui. Então a lição de quarta traz esse destaque aqui para esse momento, né? Aí ele no 25 fala, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Ou seja, Deus não precisa de nada do ser humano. Esse negócio de fazer sacrifício, de fazer isso, de fazer aquilo, na verdade é o ser humano que precisa de Deus. E aí Paulo estava levando esse contexto, né? E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos aí traz tudo isso, né? Respondendo a pergunta, como é que Paulo iniciou sua abordagem sobre o Deus desconhecido para conseguir atenção? Aqui é a resposta, né? Paulo iniciou sua abordagem falando do grandioso poder desse Deus, Criador, que se importa com seres humanos, pois os ama e deseja ser conhecido por eles também, e que não está restrito a um templo, a uma estátua, né? Um Deus super grandioso, né? Aqui vem um comentário do professor, né? O que Paulo falou aos atenienses tornou-se um pensamento intrigante e maravilhoso. Era algo nunca ouvido antes, pois Paulo falava de um Deus poderoso que não necessitava de templos para se manifestar, mas que deseja morar no coração dos seus adoradores e que se preocupa com as pessoas, ajudando-as em suas necessidades. Então percebe o contexto? O professor brasileiro foi muito feliz aqui nessa colocação, nesse comentário, porque na verdade Paulo queria trazer isso. Não habita em templo no sentido de o que importa é habitar na sua mente, no seu coração, ele está no céu, ele é onipresente. Não é só um templo, uma estátua, aquele lugarzinho ali que Deus vai estar ali, você só pode adorar ele se você estiver ali. A gente estudou até Naamã, né? Nos dias anteriores, veja como a idolatria que Naamã tinha na Síria era justamente disso, quando o profeta pediu para ele mergulhar, né, 7 vezes. Quando ele mergulhou, ele ficou grato, se converteu e falou, me dê para levar essa terra daqui, porque o Deus de vocês está aqui, né? Deixa eu levar na mula aqui essa terra para eu poder adorar esse Deus lá quando eu voltar para casa. Ou seja, na cabeça dele ele só poderia adorar Deus, Deus só estaria com ele se ele levasse a terra de Israel junto. Então perde o sentido, né? Não é isso, não, Deus não está na areia. Né? Então Deus não está aqui fixo, ele está em todos os lugares, ele está em seu coração, você pode ir sem precisar da areia. Então Paulo falou do templo nesse sentido, não precisa de templo para adorar a Deus, ele habita em qualquer lugar, ele não está aqui nesse templo, ele está em tudo, né?
Então não é no sentido de que você não vai para a igreja, não é para ir para a igreja porque Deus não está ali. Porque muita gente distorce um texto fora do contexto, se torna um pretexto. Então muita gente distorce, pega uma passagem sem analisar o contexto, sem estudar com profundidade e dá justificativa para não ir para a igreja. Ah, Deus não está no templo não precisa ir para a igreja porque Deus não está lá. Então, isso é distorção, isso é interpretação errada, equivocada, como várias outras coisas que as pessoas distorcem, pegam a Bíblia, que tá na Bíblia, mas leem, interpretam de forma errada. Então a gente tem que ter muita sabedoria, pedir misericórdia a Deus e entendimento para que o Espírito revele a gente a verdade. Até porque sempre que você tiver uma dúvida, você vê que alguma coisa está parecendo que está se contradizendo, uma coisa é certa que a gente precisa saber: a Bíblia não se contradiz. Quem se contradiz são os seres humanos. A Bíblia ela é perfeita. É a nossa mente que é limitada e às vezes não estuda, informação superficial, pegou a informação pelo meio do caminho, fora do contexto, e interpreta da forma errada e até da forma que lhe convém, que você quer que seja para, de certa forma, acalar alguma coisa aí que você tenha acariciado, né? A minha amiga colocou assim, ó, em Êxodo 25:8, Jardel diz, ó, Deus fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Então, assim, como é que Deus, em uma hora, fala para construir um santuário para habitar no meio do povo e agora fala que Deus não habita no meio de templo? O santuário não é templo? Então, lá em Êxodo é outro contexto, é outra coisa. Deus queria e pediu para fazer o santuário por uma série de motivos. Tinha ali o sacrifício, né? O exemplo de que Jesus viria, o Cordeiro de Deus viria. Então tem toda a simbologia do santuário, porque Deus, o altar, o santo, o santíssimo. Então tem toda uma história do que é o santuário e que aquele povo precisava entender, aprender, para que no futuro Jesus viesse, né? E viesse ser o Cordeiro sacrificado para perdoar os nossos pecados, nos dar a vida eterna e passar do lugar santo para o santíssimo no santuário que está lá no céu, que hoje ele está lá no santuário do celestial com Deus, enfim. Então tem todo o contexto. Então aquilo ali é verdade e hoje a gente continua indo para o templo, os discípulos, os apóstolos foram para o templo, as sinagogas, e hoje a gente pode ir, porque Deus está lá também. Onde tem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Então Deus fala isso. Então no templo, se tem um bocado de pessoa, como é que Deus não vai estar ali? Então essa interpretação de que Deus não habita em templo, dessa forma generalista, está errada. Não é a Bíblia que está se contradizendo. Quando aqui nesse versículo fala que Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo que o Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens, é no sentido de ele não está restrito ali. E foi para aquele povo de Atenas, que era um povo idólatra, que só estava acostumado a achar que Deus existia em um lugar físico restrito, né? Limitado. E aí, nesse momento, foi necessário dar essa colocação para que as pessoas entendessem a grandiosidade de Deus, né? Então, eu espero que tenha ficado claro aí, que a gente possa levar essa mensagem para as pessoas que ainda não entendem, né? E que acham que a Bíblia se contradiz. E só esse fato de falar que Deus habita no coração, ele veio, né, contou a história de Jesus, isso era uma diferença muito grande com os deuses que eles adoravam. Deuses impessoais, orgulhosos, vaidosos, cruéis, imprescindíveis, que não ajudavam seus adoradores em nada. Só isso aí já marcou a diferença na mente daquela galera ali. Como todo ser humano tem uma carência espiritual, Paulo tocou no ponto certo que chamou a atenção dos seus ouvintes de maneira total. Paulo, inclusive, foi muito habilidoso, pois não confrontou ninguém e não desdenhou da crença de ninguém. Pelo contrário, ele mostrou bondade e respeito ao se referir à crença que os atenienses possuíam. Tratar os outros bem pode ser uma boa tática. Então a gente falou isso ontem também na lição de terça-feira, né? Tem que ter respeito, tem que ter amor ao próximo, compaixão e tentar se identificar, achar alguma coisa positiva. Mesmo um adorador que está adorando uma coisa errada, mas ele tem uma fé genuína, ele está ali de corpo e alma, de paixão, né, achando que está fazendo certo. Então a gente tem que respeitar esse sentimento, essa fé genuína, essa adoração genuína, ainda que seja de uma forma errada, ainda que seja para uma pessoa errada, um Deus errado, né? Então Paulo foi muito sábio e a gente precisa seguir essa orientação aí. Então aqui o guia de estudo traz, para um povo que se importava o suficiente com coisas espirituais para construir um altar para um Deus desconhecido, as palavras de Paulo eram intrigantes. Um Deus criador que não habita em um templo, não precisa de nada dos seres humanos, mas em vez disso supre as necessidades humanas. Então é isso que o guia tem trazido aqui também, que foi o que o professor brasileiro no comentário anterior que eu citei aqui traz, né? Para uma cultura imersa na mitologia grega, na qual os deuses eram imprescindíveis, egoístas e cruéis, a ideia de um deus como aquele que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante. E os homens do Aerópago deram esses seus primeiros passos em direção a um deus de amor. Então, ia na contramão dos deuses ali, né? Aqueles deuses ali da guerra, da luta, cruel, vaidoso, que só exigia sacrifícios dos seres humanos. Aqui não, Paulo mostrou um deus de amor, um deus diferente. Então, isso intrigou muito o pessoal.
O fato é que esse Deus que eles não conheciam poderia ser conhecido. Na verdade, ele deseja ser conhecido também. E Paulo falou sobre isso, né? Provavelmente Paulo falou mais tempo no aerópago do que as poucas palavras que Lucas compartilhou nessa história. Parece razoável, por questão de espaço, que Lucas apenas resumiu o discurso de Paulo. Se isso for verdade, então cada um dos conceitos que lemos até agora, Paulo provavelmente explicou com mais detalhes. Agora vamos dividir o discurso de Paulo em conceitos. Então, o guia está trazendo que, com certeza, existe uma grande chance de Paulo ter falado muito mais do que a Bíblia registra, do que Lucas relatou aqui no livro da Bíblia, né? Então, e provavelmente ele lançou só os tópicos, os temas, né? Ó, abordou sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E dentro desses temas ele aí fez todo um discurso, um estudo com as pessoas sobre cada tópico desse. E o guia veio aqui pegando de forma didática essa separação, né? Primeiro, Paulo elogiou a consciência espiritual atual deles e a sinceridade. Então falou, olha, vocês adoram, parabéns por se preocupar com a espiritualidade e tal. Isso foi um tópico da conversa de Paulo ali. Isso a gente já estudou aqui num dia anterior também. Segundo, em seguida, ele mostrou que havia estudado a crença deles e que encontrou algumas coisas que respeitava no que havia aprendido. Então ele aí elogiou, falou da preocupação, parabéns, que legal. Aí depois ele fala que também estudou, achava eles inteligentes, intelectuais, com culturas interessantes, estudou, conhecia os deuses dele, conhecia... Então ele mostrou que era interessado também, demonstrou interesse na cultura daquele povo. E aí fica o sentimento de reciprocidade, né? O pessoal falou, caramba, ele veio aqui, estudou a gente, então vamos ver o que é que ele tem para trazer também, né? O que é que ele tem pra gente. Em terceiro, depois ele compartilhou uma coisa específica que havia descoberto em seu estudo da religião deles, que eles admitiam não entender. E aí Paulo foi sagaz, ó. Terceiro, estudando, vendo tudo, entendendo a cultura de vocês, a espiritualidade de vocês, eu percebi que tem um Deus que vocês adoram, que tem aqui um todo e que é desconhecido. E é esse Deus que eu conheço e que eu quero mostrar agora para vocês, para não ser mais desconhecido de vocês. Né? Então, Paulo pegou, vocês não admitem que conhecem, é desconhecido, vocês não entendem sobre ele, eu vim falar desse Deus aqui. Né? Então, olha que teve uma hora que Paulo falou só sobre isso aí. E o quarto, depois disso, ele compartilhou o aspecto de Deus que ele sabia que eles desesperadamente precisavam, que é o fato de que Deus existe e que ele os ama e não está distante. Então, como eles eram sensíveis à espiritualidade, às vezes faziam um monte de coisas para ter os deuses, Paulo sabia dessa necessidade que eles tinham de ter proximidade com os deuses, de querer ter ali contato com os deuses. E Paulo chegou e apresentou que o Deus desconhecido deles era um Deus de amor, era um Deus que estava dentro do coração deles, era um Deus acessível, né? E aí falou de Jesus, enfim, mostrando que realmente não estava distante daquele povo. E o quinto tópico, finalmente, no final de seu discurso, Paulo passou a alertá-los sobre o que significa rejeitar o conhecimento desse Deus que eles ainda não conheciam. E aí Paulo no final fala, se vocês rejeitarem isso tudo, esse Deus desconhecido que agora está sendo conhecido, vocês vão estar desonrando ele, vocês vão estar aí recebendo punições, porque agora vocês já sabem da verdade. Então fica esse alerta aí, que até hoje muitas pessoas têm receio também de falar da consequência, da punição, né? As pessoas que não obedecerem a Deus, que não amar a Deus sobre todas as coisas, que não amar o próximo, que não obedecer os 10 mandamentos, que não se tornar cristão e não procurar se santificar para ser a imagem e semelhança de Deus, infelizmente tem uma grande chance de perder a vida eterna, de na hora que Jesus voltar e ficar no grupo dos perdidos, dos ímpios, né? E aí não vai ter mais mimimi, não vai ter mais choro, não vai ter mais chance. A porta da graça fechou, existe um tempo, né, pra gente tomar essa decisão. O tempo pode ser o tempo enquanto a gente está vivo, porque a gente não sabe até quando vai estar vivo. Se a gente morrer sem esse estilo de vida, sem essa aceitação a Jesus como nosso Senhor e Salvador, sem a nossa demonstração prática de que o ama e de que o obedece, já era, já foi. A gente morreu e perdeu a vida eterna. Então a gente tem que estar sempre vigilante, e em comunhão, pedindo a Deus misericórdia e sabedoria para cumprir as suas palavras e seguir o caminho que ele ensinou para a gente que a gente possa herdar a vida eterna. E se você não faz isso, você acha que adora do seu jeito, que você ama do seu jeito, que você tem a sua verdade, enfim, e não procura a verdade absoluta que existe, apesar de que o mundo hoje está falando muito de do relativismo, que tudo é relativo, existe uma verdade. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, enfim, e luz para os nossos caminhos. Então a gente tem que seguir o que está na Bíblia, que é o manual do ser humano, né? Tudo que alguém cria, que o ser humano cria, tem um manual. Né? Tem aqui um celular, tem aqui uma carteira, tem aqui uma garrafinha de água, tem aqui um medicamento, um complemento, tem internet, tudo tem um manual. Tudo que foi criado, existe um manual de uso. Né? E se a gente acredita que somos criaturas de Deus,
né, do criacionismo, que Deus criou tudo, você acha que não ia ter um manual pra gente também? Então tem. A Bíblia é o nosso manual de vida. Deus escreveu o que, é que a gente precisa fazer, como a gente deve viver. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? É um best-seller. Tem tudo ali de todas as áreas da vida, mostrando como é que a gente tem que viver. Só que, infelizmente, como a maioria das pessoas não lê nada para usar, compra o celular, não olha o manual, compra o carro, não olha o manual e já sai usando o imediatismo, a falta de paciência, não quer estudar. Assim também o ser humano vive com a sua vida. Não quer procurar saber como pode ter uma vida em abundância, que é o que Jesus fala. Eu vim para que tenha vida em abundância. Para viver em abundância, tem que saber como é que funciona essa máquina que é o corpo humano. Essa máquina divina que é a imagem e semelhança de Deus. É como você ter uma Ferrari e você não saber dirigir. O que é que adianta? Então, seu corpo é uma Ferrari, Deus criou a imagem e semelhança dele, e você não aproveita nada, não sabe nem manusear e usar a potencialidade dessa Ferrari, que é o seu corpo, porque você não lê a Bíblia, não estuda o manual que ensina como você deve usar, como é que você deve ligar, qual é o combustível que você tem que dar, né? Enfim, quais são as manutenções que você tem que fazer. Então, é isso que a gente precisa ter em mente e levar para as pessoas. E foi isso que Paulo levou para o povo de Atenas, que existia um Deus, que existia um plano de salvação, que existia um estilo de vida para se viver, a forma certa de adorar a Deus, né? Tem uns mandamentos que não era para adorar a Deus, a imagem de escultura, nem adorar outros deuses diante dele. Enfim, então, quando as pessoas começarem a entender isso, começaram a se converter, né? Paulo os levou até onde podia, com base no que sabia sobre o que eles acreditavam. Se pudesse levá-los até ali, estava fazendo um bom progresso. Então, qualquer coisa que a gente faz que ajuda a pessoa a evoluir um pouco, a dar um passo a mais na vida espiritual, é um progresso muito bom. Né? E tudo, como a gente viu no outro guia anterior aí, tem que ser passo a passo, né? Naamã, foi até Naamã mesmo, que ele se converteu, disse que não ia adorar mais outros deuses, mas queria levar a terra para lá. Pediu desculpa e perdão porque ele ia ter que acompanhar o rei, que ele era comandante do exército, ele ia ter que acompanhar o rei da Síria num templo para adorar um outro deus. Então ele falou, vou ter que ir, né? Não vou adorar, mas eu vou ter que acompanhar ele lá. Né? Então é um amadurecimento, uma conversão passo a passo. Em seu argumento, Paulo recorreu ao mundo criado e ao Criador. Vê também aqui o guia orienta a gente a estudar Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Por que essa é uma abordagem boa, pelo menos como um começo, com a maioria das pessoas? O que há no mundo criado que aponta para Deus? Romanos 1, capítulo 1, 18 a 25. Vamos ver aqui o que é que tem aqui, né? Do céu revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Está falando do castigo, do alerta, que Deus vai punir, né? Todos os pecadores e quem impede que a mensagem chegue, né? Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Então, você pode ver Deus em tudo que você olhar ao seu redor, na natureza, né? É uma base lógica natural aí que mostra que é impossível tudo ter sido criado do acaso, do Léo, de uma explosão. Eu fiz até um vídeo falando da criacionismo versus evolucionismo. Tudo precisa de fé, mas você tem que ter um discernimento, entender e decidir se você quer ter uma fé, que é acreditar naquilo que você não pode provar, né? Não vê. Você tem que ter uma fé que veio de uma explosão, do macaco, do nada, do acaso, da sorte, e foi evoluindo do girino, chegou do macaco, e aí hoje você é o que é, ou que existe um Deus que lhe criou com um propósito de vida, que você é filho de Deus e mais semelhança do Criador, foi criado para ser governante dessa terra, desse mundo, desse planeta. Então, você tem que decidir. E quando você olha para tudo na natureza, é impossível dizer que isso foi criado por acaso. Então, a Bíblia está falando isso, né? Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Então, quanta gente diz que é intelectual, que é filósofo, que é isso, que é aquilo, de coach, de PNL, e às vezes são tolos, porque a verdade que vem de cima, vertical, de Deus, dos céus, não sabe. É nesse sentido que a Bíblia traz aqui. 23. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. E aí fala aqui de um monte de coisa, né? De homossexualismo, de um monte de perversão, porque se afastam de Deus, porque servem coisas erradas, deuses errados, inventados, né? Que se parecem com qualquer coisa menos com Deus criador e imortal. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, relatou bem aqui
a realidade do povo de Atenas e do povo de hoje, que adora sexo, adora um monte de coisa, adora festa, adora artista famoso, celebridade, adora até o pastor da igreja, o missionário, o cantor, gospel, adora criaturas, né? Adora bichos, animais, adora coisas que Deus criou e não adora o Deus criador, né? Enfim, é isso que o povo de Atenas estava vivendo ali e que Paulo precisou levar a mensagem correta para eles. A ilustração para a gente finalizar aqui do professor brasiliano, né? Havia em certa cidade do Oriente Médio um árabe, um velho fabricante de imagens. Uma tarde, ele estava descansando deitado em um sofá, enquanto meditava a respeito do que ouvira do missionário que lhe contara a bela história de um Deus criador e de um Salvador que morrera pelos pecados de todos os que queriam aceitar. A história de Jesus, né? Esse Salvador sofreu pelos pecadores, curou cegos, leprosos, paralíticos e até ressuscitou mortos. Ao pensar nisso, o árabe teve um sobressalto. Estava pensando ali na rede, descansando deitado ali, né? E começou a pensar e teve um clique, um insight, né? Levantou-se, tomou o livro sagrado e leu o Salmo 115, 4. De 4 a 8, que diz: Os ídolos são de prata e ouro, obra das mãos dos artistas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Os que o fazem são semelhantes a eles. Então, falando que quem adora estátua, prata, ouro, obras de artistas, de seres humanos, que tem boca, mas não fala nada, que tem olho, mas não vê, é igual a essas pessoas, ou seja, está morto-vivo. Né? Ou seja, virou um objeto. Né? Não tem a vida que Deus quer que a pessoa tenha. Está, né, vivendo ao léu, em troco de nada, correndo, né, ao vento. Estas palavras foram diretamente ao seu coração como uma advertência amorosa, pois ele era um fabricante de imagens, de ídolos cegos, surdos e mudos. Assim, esse homem foi procurar o missionário, até que o encontrou e perguntou-lhe: que devo fazer para ser salvo por Jesus? Olha a pergunta que não quer calar, né? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Quantas pessoas perguntaram isso ao longo da história da Bíblia? Ainda hoje se perguntam e às vezes só que procura a resposta em lugares errados, em vez de procurar a Bíblia, a palavra de Deus, né? E aí esse artista aqui do Oriente Médio foi lá: o que é que eu faço para ser salvo, para ter a vida eterna? Somente uma coisa: crer. E aí o missionário falou: crê, acredite, confie. E quando você acredita, você obedece. Quando você acredita, você passa a usar aquilo como estilo de vida, mudar os seus hábitos, né? Porque se você diz que acredita e não pratica, não adianta de nada, né? Ajoelharam-se os dois e oraram ao Senhor. Houve grande alegria nos céus por mais aquela alma ganha para Jesus. Então é assim que as pessoas... não precisa de muita burocracia, de pagar nada, né? É você acreditar e se humilhar, pedir perdão e suplicar que Deus te abençoe, que te salve, né? Aceitá-lo, Jesus, como seu Salvador, e passar a obedecer aos ensinamentos que ele deixou claro na Bíblia. Os 10 mandamentos, que se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, colocar ele em primeiro lugar na sua vida e amar ao próximo como você ama a você mesmo. É isso? Então é muito simples. Perceba que eu não falei que é fácil, é simples, porque todo mundo entende, é óbvio. E a Bíblia dá, e o guia de estudo, e a gente estudando aqui, a gente vê o que é que a gente precisa fazer para ser cristão de verdade. Colocar em prática, ter um estilo de vida diferente, ser diferente. Né? Só que não é fácil, porque a gente tem que esmagar o nosso eu, tem que quebrar os nossos defeitos, né? O nosso orgulho, né? As nossas tentações, os nossos pecados, e pedir a Deus que a gente vá crescendo até chegar na perfeição, né? Porque, na verdade, a perfeição mesmo só vai vir quando a gente estiver glorificado no céu, quando a gente estiver subindo, porque ele vem buscar os pecadores, mas aqueles pecadores que estão em busca da santificação, que aceitam, que reconhecem que é pecador, que é errado, mas que estão lutando para viver no caminho certo. Ainda que caia, né? Mas que pede perdão e levanta e se evolui, aprimora, vai melhorando, né? Então é assim que Deus quer que a gente viva como cristãos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que é que você achou. Curte, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Clica no sininho para você ficar recebendo os avisos aqui do YouTube quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.